Olá, nós iremos resolver a seguinte questão sobre o assunto de convecção térmica. O enunciado da questão diz o seguinte: um aquecedor elétrico de cartucho, conforme mostra a figura, possui a forma de um cilindro com o comprimento L igual a 200 mm e diâmetro externo D igual a 20 mm. Em condições normais de operação, o aquecedor dissipa 2 kW quando submerso em uma corrente de água a 20 graus Celsius, onde o coeficiente convectivo é H igual a 5.000 watts por metro quadrado vezes Kelvin. O problema pede para a gente adotar a seguinte conversão: para a escala Kelvin, Tc, temperatura em Celsius, mais 273,15, e também adotar o cálculo da área superficial de um cilindro, nesse caso, desconsiderando as áreas das extremidades, de πdL, tá bom? Ele pede então, desprezando a transferência de calor nas extremidades do aquecedor, por isso não consideramos a área superficial, conforme está anteriormente, determine na letra A sua temperatura superficial em graus Celsius e na letra B, se o escoamento da água for inadvertidamente eliminado e o aquecedor permanecer em operação, sua superfície passa a estar exposta ao ar, que também se encontra a 20 graus Celsius, mas no qual H diminui de 5.000 para 50 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Então ele pergunta qual é a temperatura superficial correspondente agora em graus Celsius. Vamos para a resolução. Bem, vamos lá. Letra A. Na letra A, vamos primeiramente desenhar aqui um cilindro representando o aquecedor tipo cartucho. Ele fala que a temperatura da superfície desse cilindro é de a incógnita, tá? O fluido, inicialmente, que passa aqui por fora do cilindro, né? Logicamente, tocando toda a área externa desse cilindro, é água, cuja temperatura, vamos chamar assim, T infinito, é de 20 graus Celsius. Ok? Ele fala o seguinte: esse aquecedor tipo cartucho dissipa para a água uma taxa de transferência de calor de 2 kW, ok? Lembrando aqui, como ele é um aquecedor, a temperatura de sua superfície vai ser superior à temperatura do fluido externo a ele. Outra coisa importante é que nas condições que nós temos de dissipação de calor por convecção, nesse caso, o coeficiente convectivo aqui, né, para o caso da água, é de 5.000 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Bem, como podemos determinar nessa situação aqui foi proposta aqui o problema, a temperatura na superfície desse cilindro? Nós iremos utilizar a lei de resfriamento de Newton. Escrita da seguinte maneira: a taxa de transferência de calor, nesse caso por convecção, ok? Pois a lei de resfriamento de Newton é uma lei para a convecção térmica. Ela é escrita da seguinte maneira, né? Coeficiente convectivo vezes a área de contato, que nós iremos calcular, que seria para nós a área do cilindro, vezes a diferença de temperatura. Como nós sabemos que a área de um cilindro, né, para o caso de um cilindro, a área dada conforme mostra ali o enunciado, pode ser escrita como sendo πd vezes L, tá? Onde D é o diâmetro do cilindro e L é o comprimento desse cilindro, tá? Vamos substituir esse termo de área aqui na lei de resfriamento de Newton, ou seja, Q igual a H vezes π vezes D vezes L vezes ΔT, tá bom? Esse termo aqui, só lembrando, é o termo de área aqui, ó. Joia?
Uma outra coisa importante é que o termo que nós procuramos está dentro desse ΔT aqui, né? Escrito da seguinte maneira. H π vezes D vezes L vezes a temperatura da superfície menos a temperatura em que se encontra o fluido. Nesse caso, a água a 20 graus Celsius. Para facilitar, vamos isolar o parâmetro que nós desejamos encontrar, que é o TS. Tá? Escrevendo da seguinte maneira, já fazendo de uma única vez, assim, ó, TS igual a T infinito mais Q sobre H vezes π vezes D vezes L. Tá? O que eu fiz aqui? Passei todo esse termo aqui dividindo e depois passei o T infinito aqui, né? A temperatura do fluido, passei ela então somando, chegando nesta equação aqui para essa equação. Bem, se notarmos, nós temos todos os termos da equação. A taxa de transferência de calor, a temperatura do fluido, nós temos também o H, que é o coeficiente convectivo, e as dimensões do cilindro aqui, D e L. Vamos substituir os valores aqui. Tá? TS igual. Primeira coisa que nós temos que tomar cuidado, essa temperatura que está aqui, ó, não pode ser escrita em graus Celsius. Ela precisa ser escrita em Kelvin, pois o H ele está escrito em Kelvin, tá vendo? O coeficiente convectivo. Para isso, precisamos escrever a temperatura T infinito, ou T infinito, em Kelvin, tá bom? Conforme mostra o enunciado, a temperatura que pode ser escrita em Kelvin é igual à temperatura em Celsius. Então, vou escrever assim, ó, temperatura em Celsius mais 273,15. Vamos agora substituir aqui o valor. Esse aqui é 20, tá? 20 graus Celsius mais 273,15. Igual a... Vamos fazer a conta aqui. Ó, 20 mais 273,15, 293,15 Kelvin. Tá bom? Vamos usar então essa temperatura aqui. 293,15. A taxa de transferência de calor, ela está escrita em kW. Devemos apenas tomar o cuidado, pois o coeficiente convectivo que nós usaremos está em watt. Portanto, vamos colocar esse valor em watt também. Lembrando que 2 kW equivale a 2.000 watts, ok? Então, ficaria da seguinte maneira, 2.000 dividido pelo H, 5.000, vezes π, vezes o diâmetro do cilindro, que foi dado no enunciado. Vou escrever aqui, ó, o diâmetro é 20 milímetros e o comprimento do cilindro, L, é de 200 milímetros. Tomar muito cuidado também, pois devemos utilizar em metro, tá? Pois o coeficiente convectivo está em metro quadrado, tá bom? Lembrando que de milímetro para metro é 10 a menos 3 metros, tá? Então, aqui nós colocaremos assim, ó, o D, 20 vezes 10 a menos 3, e o 200 aqui também, 200 vezes 10 a menos 3. Assim, nós garantimos que esse valor está em metro, e este aqui também está em metro, ok? Vamos resolver esta conta, colocando na calculadora, olha lá, 293,15, mas vou usar a função aqui que eu tenho na calculadora, que é o de colocar na forma de fração, 2.000, 5.000 vezes π, vezes 20, 10 a menos 3, vezes 200, 10 a menos 3. Ok? Vamos dar igual. Então, a temperatura na superfície é de 324,2
98. Aqui, logicamente, ó, não confunda, a resposta nossa está em Kelvin. Mas o problema pede para que a gente dê a resposta em graus Celsius, tá? Então, lembrando que não vamos escrever da seguinte forma, né? Assim, ó, TSC é igual a TSK, tá? Que eu só vou inverter a fórmula, tá? Ao invés de somarmos 273 para calcular em Celsius, nós passamos para cá subtraindo esse valor aqui, 273,15. Ou seja, ó, a temperatura da superfície em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Fazendo a conta aqui, ó, teremos menos 273,15, 51,83 graus Celsius. Okay? Ou seja, né, a temperatura da superfície é 51,83 graus Celsius. Joia? Então, este é o item A. Vamos agora para o item B. Item B. Bem, no item B, a única diferença é o seguinte: nós temos o mesmo cilindro, nas mesmas geometrias, dissipando a mesma quantidade de calor, ou a mesma taxa de 2 kW. A diferença é que agora o fluido que está circundando aí, que está passando, né, sobre a superfície do cilindro, não é a água, mas é o ar. E tem como diferença o fato de que, apesar de ter a mesma temperatura que a água, 20 graus Celsius, o coeficiente convectivo cai de 5.000 para 50 watt por metro quadrado vezes Kelvin, tá? E isso, logicamente, irá alterar a temperatura dessa superfície aqui, ó, que agora também é um termo desconhecido. Joia? O processo de cálculo é exatamente o mesmo, por isso nós usaremos já esta equação aqui, ó, tá bom? Já vou escrevê-la aqui para adiantar, nós não precisamos fazer toda a dedução novamente. O cálculo será alterado apenas por esse termo aqui, ó. Esse aqui é o único termo que nós podemos dizer que é diferente, tá? O restante são todos iguais. Ficaria assim, então, né? Matematicamente, ó, a temperatura do fluido continua 20, nós já havíamos calculado aqui, né? 2,15, ok? Mais a taxa de transferência de calor, que ficaria nesse caso, deixa eu trazer aqui para o lado, aqui, ó, a taxa de transferência de calor, 2.000 dividido por, vamos lá, 550, que agora é o coeficiente convectivo, vezes π, vezes o diâmetro, tá? Que é 20, 10 a menos 3, e o comprimento, que é 200 vezes 10 a menos 3, ok? Então, o único termo diferente aqui para o cálculo da superfície foi o coeficiente convectivo, que mudou pelo fato da gente estar escoando ar ao invés de escoar água, tá? Então, fazendo o cálculo aqui, a temperatura na superfície agora, vamos ver quanto que ela alcançaria, 293,15 mais 2.050 π vezes 20, 10 a menos 3, vezes 200, 10 a menos 3. Ok? Vamos dar o igual. Temperatura 3.476,25 Kelvin, tá?
Agora, convertendo isso para graus Celsius, vou fazer aqui ao lado, temperatura da superfície em Celsius é igual à temperatura da superfície em Kelvin, só que menos 273,15, tá? Então, ficaria aqui, ó, a temperatura da superfície em Celsius, 3476,25 menos 273,15. Fazendo o cálculo, ó, menos 273,15, 3.203,10, aproximando aqui, né? Tá? 10 graus Celsius. Bom? Ou seja, a temperatura da superfície é de 3.203,10 graus Celsius. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Até a próxima.